Ok, vamos fazer a leitura então, Apocalipse capítulo 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse capítulo continua a sequência dos eventos depois da vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo para a Terra. E podemos ver que há pelo menos 4 partes principais nessa divisão. Primeiramente, versículos 1 a 3, temos a descrição da prisão de Satanás por 1000 anos. Versículos 4 a 6, segunda parte,
temos a ressurreição e a recompensa dos mártires da tribulação. Versículos 7 a 10. Depois dos 1000 anos, a saída de Satanás da sua prisão. Aí a revolta final e o lançamento de Satanás no lago de fogo. Nos versículos 11 até o fim, até o versículo 15, temos então o juízo final dos mortos e incrédulos perante o grande trono branco. As condições e as mudanças que existirão no mundo durante esses 1000 anos não são descritos com detalhes aqui no livro de Apocalipse. Todas aquelas mudanças e detalhes nós temos mais no Antigo Testamento, como, por exemplo, as condições de paz e prosperidade, as mudanças geográficas e também as mudanças no próprio ser humano e nos animais. Isso nós vamos encontrar com detalhes no Antigo Testamento. Vamos então olhar mais de perto aqui, versículo por versículo, nessa primeira parte, versículos 1 a 3. Nós lembramos que no fim do capítulo 19, a besta e o falso profeta foram lançados por Cristo no lago de fogo, lançados vivos no lago de fogo. Agora é a vez de Satanás mesmo receber o seu julgamento, mas ele não será lançado ainda no lago de fogo, mas ficará preso no abismo, um lugar chamado abismo, por 1000 anos. Esse tempo aqui descrito 1000 anos é mencionado 6 vezes nesses primeiros 7 versículos desse capítulo. No latim, 1000 anos é millennium, da onde vem o termo que nós usamos no português, milênio. E esse nome é geralmente usado para descrever esse tempo. Alguns interpretam figurativamente esses 1000 anos, mas nós cremos que haverão literalmente 1000 anos quando Cristo vai reinar aqui na terra do seu trono em Jerusalém. Não haveria nenhuma necessidade para interpretarmos esse número de forma simbólica. Uma prova disso é que muitas passagens do Velho Testamento descrevem esse longo tempo. Por exemplo, em Isaías 65, versos 20 a 22, nós lemos assim: Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpre os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. E diz também, ainda no mesmo capítulo de Isaías 65, verso 22, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. Então, isso quer dizer que no milênio, quem tem 100 anos vai ser considerado ainda uma criança. E assim como uma criança ainda é irresponsável, ela ainda é caracterizada como um ser inocente, assim também no milênio, até nessa idade de 100 anos. Mas também, pelo outro lado, a comparação com uma árvore, a longevidade da árvore indica que ainda haverá idade avançada e morte no milênio. Ainda existirá morte. Nós lembramos que antes do dilúvio,
as pessoas também viviam quase 1000 anos. Então, podemos entender que as condições serão mudadas tal como eram antes do dilúvio. Aqui nós vemos que não é o Senhor Jesus Cristo, como no caso de Apocalipse 19, que lançou a besta e o falso profeta no lago de fogo, mas aqui nós temos a descrição de um anjo que age para amarrar Satanás. E ele tem na mão a chave do abismo, versículo 1, e uma grande corrente. Isso fala da sua grande autoridade e do poder que ele tem sobre Satanás, de prendê-lo. O abismo, que aparece descrito aqui, é o lugar onde os anjos caídos, agora espíritos malignos ou demônios, são guardados esperando por seu julgamento final. Podemos consultar 2 Pedro 2 e 4 sobre isso. Segunda carta de Pedro 2. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, a palavra grega aqui é tártaro, não é Hades, inferno, mas é tártaro, é outro lugar, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então, anjos que pecaram, Deus os entregou a abismos de trevas, reservando-os, ou seja, estão aguardando o dia do juízo deles. Vamos olhar também Judas, versículo 6. Judas, versículo 6, só tem um capítulo. Judas 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Entendemos que os contextos são os mesmos de Judas e também de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Versículo 2 de Apocalipse 20. Esses nomes que aparecem aqui de Satanás, que já encontramos no capítulo 12, versículo 9, mostram o seu caráter vil. O dragão fala da sua crueldade. A antiga serpente fala da sua astúcia e nos lembra da queda no jardim do Éden. O diabo é o acusador dos irmãos, é a raiz dessa palavra, acusador. E Satanás, o grande adversário de Deus e do seu povo. Versículo 3. Nós vemos que o anjo fechou o abismo e selou. Foi fechado e também selado. Isso mostra que não há como Satanás escapar daquele lugar durante 1000 anos inteiros para enganar o mundo outra vez. A frase que diz é necessário que ele, Satanás, seja solto pouco tempo, significa que nos planos soberanos de Deus, ele vai dar ao mundo uma chance, Deus, vai dar ao mundo uma chance de viver sem a influência do tentador que estragou a primeira criação. 1000 anos inteiro, sem a influência do tentador. Humanamente falando, ou naturalmente falando, nós pensaríamos que agora os homens obedecerão ao Senhor, sem a influência de Satanás, mas a evidência da palavra de Deus mostra que não será assim.
E Deus, mais uma vez, provará que o coração do homem não se mudou desde o começo. Como diz em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Versículo 4. Agora entramos na segunda parte desse capítulo. A ressurreição dos mártires da tribulação. Ressuscitando para reinar juntamente com Cristo e também com os demais santos ressurrectos antes do milênio. Versículo 4. Agora vem os preparativos para o reino de Cristo e os tronos para os seus servos fiéis são postos, né? São colocados. Essa autoridade para reinar é dada por Deus como recompensa pela sua fidelidade na terra, enquanto viveram aqui. Esse número certamente inclui 3 grupos de vencedores. Devemos lembrar a igreja é mencionada como parte dos integrantes daqueles que vão reinar com Cristo, 1 Coríntios 6 e 2, e 2 Timóteo 2 e 12. Vamos olhar rapidinho essas duas referências. 1 Coríntios 6 e 2. Primeiro. 1 Coríntios 6 e 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, igreja, né? Sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Vamos também olhar outra referência na segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. 2 Timóteo 2, 12. Vou pegar no versículo 11 o contexto. Fiel esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Então, temos claramente nessas duas referências, pelo menos essas, a presença da igreja participando no reino milenar de Cristo aqui na terra. Outra classe também de vencedores são os mártires que foram decapitados durante a primeira parte da tribulação. Nós vimos eles lá no capítulo 6, versículos 9 e 10. Vamos relembrar, refrescar nossa memória lá no capítulo 6, versículo 9 de Apocalipse. Os mártires da primeira metade da tribulação. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Verso 11, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse também o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Agora, então, no capítulo 20 de Apocalipse, eles aparecem sendo ressuscitados juntamente com os demais mártires da outra metade do período de tribulação. Como nós vemos na expressão aqui, bem como tantos quantos não adoraram a besta e a sua imagem, e não receberam a sua marca. Ou seja, todos os salvos do período de tribulação que morreram, eles vão ressuscitar e eles vão também reinar junto com Cristo. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
Antigo Testamento serão ressuscitados também no fim da tribulação e que também serão incluídos nesses vencedores que reinarão com Cristo, conforme nós já temos olhado várias vezes em Daniel capítulo 12, versículo 13. Então esses grupos estarão todos ressurrectos, reinando com Cristo. E os salvos vivos que permanecem vão continuar na terra com seus corpos naturais e serão os habitantes da terra no início do milênio aqui. E a igreja, ela estará mais perto de Cristo porque ela é a esposa do Cordeiro. A esposa do Cordeiro. Devemos lembrar e agradecer a Deus por esse privilégio de sermos parte da noiva de Cristo. Versículo 5. Esse versículo aqui deixa bem claro que todos os mortos incrédulos não ressuscitarão nesse tempo. Mas eles ficarão ainda mortos, ficarão na morte ainda, e suas almas estarão no inferno até o fim desses 1000 anos. Os que ressuscitaram no começo do milênio farão parte da primeira ressurreição, que inclui todos os salvos de todas as épocas. E essa primeira ressurreição, ela tem várias etapas. Inclusive, a própria ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele é chamado as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 23. Então, ele faz parte desta primeira ressurreição. Ele é o primeiro dos primeiros. Então, haverá outra etapa no tempo do arrebatamento da igreja, quando os mortos salvos em Cristo desta época serão ressuscitados, como Paulo ensina em 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4. E então haverá essa outra etapa aqui, quando haverá a ressurreição dos santos do Antigo Testamento e dos mártires da tribulação, também antes do começo do milênio. Então, o que distingue a primeira ressurreição da segunda são esses 1000 anos entre uma ressurreição e a outra. Todos os não salvos vão ressuscitar somente na segunda ressurreição, no fim do milênio. No versículo 6, nós temos essa bem-aventurança. Esta aqui é a quinta bem-aventurança no livro de Apocalipse. E aqui é sobre a fidelidade de todos os incluídos na primeira ressurreição. Esses são bem-aventurados porque a segunda morte, que é o lago de fogo, não tem autoridade sobre eles. São salvos eternamente pela sua fé em Cristo. Pelo contrário, eles vão ser sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Agora, no versículo 7, temos uma outra etapa no capítulo. A revelação aqui, ela avança abruptamente para o fim dos 1000 anos. Do versículo 6 até o versículo 7. Ela pula do começo do milênio direto para o fim do milênio. E agora, no fim do milênio, Satanás é permitido sair outra vez para tentar o mundo. Será que Satanás terá se arrependido? Jamais. Logo, ele começa a provocar uma revolta contra Cristo. E consegue uma grande multidão de seguidores. Versículo 8. Refletir um pouco sobre quais as pessoas que estarão na Terra no começo e no fim do milênio. No começo do milênio, todas as pessoas são salvas, porque os incrédulos, seguidores da besta, foram todos mortos depois da vinda de Cristo. Vamos relembrar o que nós mencionamos no outro estudo em 2 Tessalonicenses 1, versículo 7.
2 Tessalonicenses 1 e 7. Vamos ler até o 9. E a vós outros que sois atribulados, falando para os salvos, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, sua segunda vinda para a terra. Verso 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Então nós vemos claramente aqui que o Senhor, ele vai destruir. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição. Todos aqueles que não obedecem o Evangelho e que não conhecem a Deus. Então eles vão ser mortos no fim da tribulação. Então todos que entram no milênio, aqui na Terra, os que continuam na Terra no milênio, são salvos. Contudo, a reprodução humana continuará nesse tempo na Terra, por parte dos salvos que não morreram. Eles continuam com seus corpos naturais, e então haverá milhões de nascidos aqui na Terra durante os 1000 anos. E nós sabemos que ninguém nasce salvo. Para aqueles filhos daqueles salvos serem salvos, eles também terão que crer pessoalmente, individualmente, em Cristo como Salvador e Senhor, assim como nós também já o fizemos. Nós até pensaríamos, como dissemos anteriormente, que sem a influência e tentação de Satanás no mundo nesse tempo, e com o reino de justiça e as bênçãos do milênio, que todos esses iriam crer em Cristo. Mas esse versículo mostra claramente que não será assim, porque o coração do homem é rebelde e enganoso, como está escrito em Jeremias 17, 9. E Satanás, ele conseguirá seduzir multidões a rebelarem contra o reino de Cristo. E eles são chamados aqui pelos termos de Gog e Magog. Esses que participam desta revolta satânica. Esses nomes, Gog e Magog, também aparecem no Antigo Testamento, livro de Ezequiel, capítulos 38 e 39. Mas o contexto e o tempo do cumprimento da profecia de Israel claramente não é o mesmo descrito aqui em Apocalipse capítulo 20. Isso poderia até ser uma sugestão para estudo noutra ocasião, Ezequiel 38 e 39. É uma outra circunstância, outra situação, que não encaixa no fim do milênio. A revolta aqui em Apocalipse capítulo 20 é de caráter mundial. Mundial. Enquanto que lá em Ezequiel 38 e 39, são determinados exércitos encabeçados pelo rei do norte, e não vamos falar hoje sobre isso, que invadem a terra de Israel. E o desenrolar de toda a profecia é totalmente diferente desse caso aqui de Apocalipse 20. Então aqui essa revolta é mundial, como diz a expressão aqui dos 4 cantos da terra. Agora esses nomes, Gog e Magog, eles têm uma aplicação interessante. Eles significam, respectivamente, extensão e expansão no original. E provavelmente sejam usados no sentido figurativo aqui, mostrando o tamanho desta grande revolta,
como também é descrito na expressão como a areia do mar. Multidões. Multidões. Nós não sabemos exatamente como que Satanás vai seduzir essa grande multidão, mas possivelmente aqueles que rejeitaram o governo de Cristo em Jerusalém ao longo dos 1000 anos, eles se afastarão de Israel. Foram se afastando para os 4 cantos da terra. E agora, sob a influência satânica, eles se unem contra o acampamento dos santos e a cidade querida em Israel. Versículo 9. Esse grande exército formado por Satanás marchará em direção e contra Jerusalém, com planos de exterminá-la numa última investida contra Cristo. Parece que eles se esquecerão da derrota da besta, que tentou fazer isso 1000 anos antes. Mas o homem natural nunca aprende pelos erros dos outros. A guerra vai ser rapidamente decidida, como diz aqui, quando o fogo do céu consome todos os inimigos de Cristo, cujas almas irão para o inferno para esperar a ressurreição dos mortos e comparecerem perante o grande trono branco, descrito a partir do versículo 11. Versículo 10. Deus, por meio dessa revolta final, ele terá provado como é o coração humano. E agora chega o juízo final de Satanás, que irá para o lago de fogo, que foi feito, que foi criado justamente para ele e os demônios, conforme Mateus capítulo 25 e versículo 41. Nós notamos que, como descrito aqui, a besta e o falso profeta, que foram os primeiros lançados no lago de fogo, eles ainda estão sofrendo ali depois dos 1000 anos, naquele lugar de tormentos. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. O lago de fogo não tem interrupção e nem fim. Muito solene pensar isso. Não tem interrupção e nem fim. É o castigo eterno. Não existe aniquilação das almas perdidas, como alguns ensinam hoje. Todas as pessoas existirão em um lugar para sempre. Em Daniel 12, versículo 2, é chamado lugar de vergonha e horror eterno. E em Mateus 25, 46, Cristo chama o castigo eterno, onde a ira de Deus permanece sobre eles. João 3 e 36. Muitos hoje não acreditam nesse sofrimento eterno, mas isso não tira essa solene verdade. Finalmente, versículo 11, até o fim, a última parte. O grande trono branco, o juízo do grande trono branco. Agora João vê esse grande trono branco e aquele que nele se assenta. Essa cor, branco, mostra a absoluta justiça desse último julgamento. Esse trono não é o trono de Deus no céu, visto muitas vezes no livro de Apocalipse, desde capítulo 4. Também não é o trono de Cristo em Jerusalém, pois diz que o céu e a terra fugiram diante dele, e não se achou lugar para eles. Então é nesse tempo que a terra será desfeita. Esta terra e esses céus que agora existem vão ser desfeitos. E é interessante que Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, e versículo 7, ele fala sobre isso justamente no dia do juízo
dos homens ímpios. Vamos conferir 2 Pedro, capítulo 3, e verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, Pedro está descrevendo aqui que os céus e a terra vão ser desfeitos no mesmo dia do juízo do grande trono branco. Olha também o versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Verso 11, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, vão deixar de existir, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, essa expressão aqui, que diz que o céu e a terra fugiram diante dele, é a linguagem, aqui no livro de Apocalipse, para a destruição final dos céus e da terra. Não vamos ler agora, mas também temos descrição em outras partes sobre isso, como Hebreus 1, 11 e 12, citando do Salmo, se não me engano, o Salmo 102, não tenho certeza agora. E também nós vemos aqui no versículo 1 de Apocalipse 21, que na narrativa seguinte já existe novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então aqui a terra é desfeita e aparece um grande trono branco e o juiz que está sentado nesse grande trono branco é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não vamos olhar referências agora, mas eu vou citar João 5, 22, Atos 17, 31 e 2 Timóteo 4 e 1. Referem-se a Cristo como o juiz de vivos e mortos, a quem o Senhor entregou toda a autoridade para julgar. E também, de acordo com a primeira carta aos Coríntios 6 e 2, a igreja participará naquele julgamento. 1 Coríntios 6 e 2. Versículo 12. João agora viu os mortos incrédulos, todos incrédulos, ressuscitados e comparecendo perante Cristo nesse grande trono branco. A expressão aqui, os grandes e os pequenos, já usado várias vezes nesse livro, enfatiza que ninguém escapará. Muitas vezes os grandes até conseguem comprar justiça aqui na terra, mas não escaparão naquele dia do juízo do grande trono branco. Então os livros serão abertos. E também o livro da vida será aberto. Pela expressão aqui no plural, isso indica que pelo menos 3 livros serão usados pelo juiz. Os livros e também o livro da vida. Nós sabemos de João capítulo 12, versículo 48, que a palavra de Deus é um destes. Vamos relembrar o que o Senhor disse em João 12 e 48.
Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Um dos livros, vemos que é a palavra de Deus. Outro será o livro das obras de cada pessoa não salva. Veja a expressão aqui. Foram julgados conforme o que se achava escrito nos livros. Então, eles foram julgados de acordo com a palavra de Deus e também de acordo com o livro das obras de cada pessoa não salva. E também haverá o livro da vida, que é o registro daqueles que aqui na terra, durante a sua vida aqui, se arrependeram e creram em Cristo, tiveram seus nomes escritos ali. Não vamos ler também, mas referências que podem ser usados para isso, Lucas 10 e 20, Filipenses 4 e 3, e também Apocalipse 3 e 5. Como vemos aqui, esse julgamento será individual, um por um, de acordo com as suas obras, e mostrará claramente por que essa pessoa está sendo condenada ao castigo eterno. Não é porque era grande pecador, mas porque nunca se arrependeu dos seus pecados e confiou no Salvador que morreu na cruz para nos salvar. Versículo 13. Os corpos destes incrédulos sairão dos sepulcros, mesmo aqueles que foram destruídos, seja por água ou por fogo, ou por explosões, ou comidos por animais terrestres ou marinhos, etc., todos ressuscitarão, com as modificações que eles darão a capacidade de viver para sempre em sofrimentos. A expressão a morte e o além, no grego Hades, a morte e o Hades, entregaram os mortos que neles havia, se refere aos corpos saindo da onde eles morreram, ou foram sepultados, e também as almas saindo do inferno, aonde ficaram presos esperando essa hora. Assim ficarão em pé, um por um, perante o juiz. E esse juízo, como já dissemos, será individual, justo, perfeito, exatamente de acordo com os pecados cometidos. Os que tiveram mais privilégios terão mais castigo. Mateus capítulo 11, versículos 22 a 24 fala sobre isso. O Senhor sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, Ele conhece todos os pensamentos, palavras, todos os atos pecaminosos, e tudo foi registrado e será revelado, conforme Mateus capítulo 10, versículo 26. Não haverá erros nesse julgamento e ninguém terá desculpas naquela hora. Versículo 14. Talvez esse seja o versículo mais solene em toda a Bíblia. Mas Deus aqui claramente avisa o pecador para que não possa dizer que não sabia desse terrível destino. O destino eterno dos incrédulos será o lago de fogo, onde também a besta, o falso profeta e Satanás foram lançados antes. É o lugar preparado para o diabo e seus anjos, não para pessoas, mas estes que não têm seus nomes inscritos no livro da vida, escolheram acompanhar o diabo e não o Senhor. Foi uma escolha própria. Por isso, eles estarão com Satanás no castigo eterno por toda a eternidade. Aqui é chamada segunda morte, que quer dizer a separação do homem de Deus e do bem
para todo sempre. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, a segunda morte. Haverá muitos crentes professos ali, mas nenhum verdadeiro salvo. Versículo 15, último. A evidência final e conclusiva que tira qualquer dúvida é que essas pessoas não foram inscritos no livro da vida. Ali se confirma que eles nunca foram salvos pelo sangue de Cristo. Talvez seus nomes estivessem escritos nos livros até de membros das suas igrejas aqui na terra, mas nunca se arrependeram e nunca creram de fato no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Finalizando, gostaria de deixar alguma pequena aplicação desse capítulo. São aplicações muito práticas e também solenes. Em primeiro lugar, para os que sabem que não são salvos, vem a grande e também urgente necessidade de se arrepender e crer em Cristo para ter o seu nome registrado nesse livro da vida. Esse é o desejo de Deus para cada um. Conforme diz 2 Pedro capítulo 3:9, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. Segundo lugar, para aqueles que se chamam crentes, mas que não têm fruto espiritual nas suas vidas, porque, como diz Mateus 13:6, não tem raiz, são meramente professos, há necessidade urgente de sair desse engano, de se arrepender e crer verdadeiramente no Salvador e produzir frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. E os salvos que sabem que o seu nome está escrito no livro da vida e que nunca estarão presentes nesse último juízo do grande trono branco, conforme Lucas capítulo 10, versículo 20 e Apocalipse 3:5. Para nós, aqueles que são salvos, deve ser motivo de nós mostrarmos sincera gratidão em servir o Senhor com máxima dedicação, porque Ele morreu por nós para que, como diz em 2 Coríntios 5:15, Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por eles morreu e ressuscitou. Então, para os salvos também é um grande motivo de alegria e de serviço em saber que não estarão presentes ali naquele juízo, naquele dia, mas estão salvos, estão livres pelo sangue do Cordeiro. Então eu termino as considerações nesse capítulo aqui e quero deixar agora tempo para que os irmãos possam participar.